diferente. Que eu voltei ao normal. Abra a Bíblia. Hoje nós temos aí os votos dos casais que foram ao nosso encontro e os que não foram também, que vão esse ano. Já está marcado. Você pode fazer sua inscrição, já tem os valores. Você pode fazer seu carnê e pagar para nós irmos no ano que vem com o seu filho, com o seu neto, com o seu bisneto. Nós vamos lá para Caldas Novas de novo. Também a juventude vai ser, o congresso da juventude vai ser lá de agora em diante. Então você vai guardar grana, irmão, para o ano que vem vocês estarem lá. E nós vamos marcar com o pastor Paulinho. É ele que vai ministrar para a juventude e eu vou continuar com os casados. Irmão, foi bom lá ou não foi? Como é que está o negócio aí? Está na misericórdia? Está na graça? Aleluia. Irmãos, existe o sexo da misericórdia. Não tem problema todo mundo ouvir. Mas está na Bíblia. Descobrimos lá. Mas olha, foi muito bom, não foi, Guilherme? Restaurou sua casa, amém? Eu estou esperando aqui o Léo não está aí ainda, mas também a casa dele está sendo abençoada em nome de Jesus. Eu creio que Deus está fazendo uma grande obra. Ela está lá na sala. Olha, irmãos, Deus começou uma obra e aquilo que estava perdido, Deus levantou. Eu creio nisso em nome de Jesus. Então, encontro de casais, não fica fora, né, Jonas? Foi bom, Jonas? Foi bênção na tua vida, a esposa já está grávida, amém? Vai falando que a irmã aqui já está grávida também, e a gente vai profetizando. Então, pastor, o que aconteceu? Olha, na quinta-feira, irmãos, eu estava disposto, o Pedro ia falar, Celinha ia dirigir, eu não viria aqui. Seu Célio, hoje eu não vou. Eu falei pela manhã nas glória a Jesus. Essa glória é do Senhor. Os caras compraram, não sabem o que fazer, tem que gastar. Então nós honramos o Senhor. Recebe, Senhor. Esse louvor não é para aquele ídolo, é para o Senhor, em nome de Jesus. E nós aprendemos, eu estava na quinta-feira um pouco abalado, mas não destruído. Mas aí Deus, eu não sei explicar, irmão. Quantas vezes qual foi o dia que você encontrou Jesus, está lembrado? Você chegou e ficou meio bobo. Pois é, quinta-feira eu estava morto e de repente o Senhor fez uma obra. Uma obra assustadora. Eu não sei te explicar o que Ele fez. Esse é meu testemunho. Eu não sei falar o que Ele fez. Eu só sei te dizer uma coisa, é que Ele fez. Eu não sei, nada mudou, nenhuma história mudou. A situação está a mesma. Mas Deus fez algo tremendo e vai chegar na minha vida. Deus me falou assim de uma forma sobrenatural. Eu não consigo entender até agora. Isaías 43, verso 9, diz o seguinte. Eu não sei que esse pessoal está olhando para cima. Tem um pássaro aqui, não sei por onde ele entrou. Pela lâmpada. Olha só. Vem, meu filho, agora você é a atração desse lugar. O que diz a palavra? Vamos lá todos. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Para aí, vocês não a reconhecem? Está perguntando. Às vezes a gente não vê nada, mas a gente sabe que Deus está fazendo. Há uma coisa dentro do nosso coração que ela começa a acontecer. As coisas não acontecem de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Você tem que aprender isso rápido. Primeiro tem que acontecer no mundo espiritual. E é isso que começa a ocorrer. Às vezes nós estamos aqui lutando com coisas, quando Deus diz assim, é por dentro primeiro, tem que acontecer no céu primeiro, não é naquilo que você quer ver, vai acontecer primeiro lá em cima, e vai descer no teu coração, e depois vai se materializar. É isso que Deus está te dizendo.
Ao ponto de dizer: Deus, eu não estou com força hoje para ir. Eu preguei na Sumidense, tanto de manhã quanto à tarde, e foram 300 pessoas não crentes. Fui depois na sexta-feira, irmão, pregar também numa empresa do meu irmão, que é uma coisa anormal. Ele para a empresa, vocês sabem, vocês que trabalham na Uzi Minas, irmãos que trabalham em empresas aí, o que é você parar uma logística toda, parar em máquinas, parar tudo para dizer: Deus, este lugar é para a tua honra, aqui agora é o nome de Jesus que vai ser levantado. Você sabe o que é parar uma empresa? 40 minutos. Você sabe que tipo de valores estamos falando? Para dizer aqui, o nome do Senhor vai ser falado agora. Pode glorificar a Deus. Isso não é comum. Isto não é comum. Isto não é comum. Nos tempos de dinheiro, isto não é comum. No tempo do egoísmo e ganância, isto não é comum. Mas eu quero entregar uma palavra profética para a igreja. Anote. Deus vai dar clareza na tua vida de agora em diante. As coisas que estão ainda ofuscadas aos teus olhos serão claras. Muito claras. Você não vai ter dúvida. O Espírito Santo, ele me falou na última quinta-feira isto. E hoje estou entregando para a igreja aquilo que o Senhor tem me falado. Tempos de batalhas. Alguns irmãos sabem da minha guerra. Alguns irmãos sabem do que eu estou passando. Daquilo que eu plantei a minha vida inteira na minha casa, com os meus filhos. E aquilo que eu estou atravessando, eles todos conhecem a minha posição. E há uma discordância em algumas coisas, porque elas são bíblicas. E eu não abro mão da minha postura bíblica. E eu não banco nunca o pecado para ninguém. E nunca vou bancar. Isto, eu e minha esposa, estamos afinados. Mas só que Deus me deu essa palavra. E disse: eu clareio aquilo que está que foi ofuscado na tua vida de agora em diante. Haverá clareza. Deus está dando clareza. Quando você tiver que decidir alguma coisa, será capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai te dar uma direção tão clara, tão firme, tão segura, que a tua vida não haverá mais a dificuldade de escolher a direita e a esquerda. Deus começa a te entregar isto. Quantos recebem isto na sua vida? Haverá uma clareza tremenda na tua vida. Você leva essa palavra para a tua casa. Você leva essa palavra para dentro da tua família. Tua casa será uma casa de luz. Jesus, ele disse: eu sou a luz do mundo. Você sabe o que é luz, irmão? Qual é a velocidade da luz? Em um segundo, a velocidade da luz, ela dá 7 voltas no nosso planeta, na nossa terra. Para você ter uma ideia de quanto o Senhor é veloz, do nada pode surgir daqui a pouco um milagre na tua vida. Por isso ele disse: eu sou a luz. Um segundo, a velocidade da luz dá 7 voltas na terra. Jesus disse: eu sou a luz. Se você está achando que as coisas não estão andando, Deus pode fazer isso daqui, ó. É teu, já te pertence. Eu te levantei, já curei, já pus em pé, já restaurei, já fiz. Não tem tempo para Deus. Eu sou a luz. Eu sou a luz. Mas isso eu vou falar quinta-feira. Amém? Eu estou com a igreja de quinta-feira aqui.
Abra Marcos capítulo 13. Marcos 13. Nós vamos conversar sobre o touro sagrado, ou a vaca sagrada. Todos nós temos uma vaca sagrada. Não é sua esposa, irmão. É aquilo que você normalmente... Eu não sei se dá para melhorar o meu som, irmão. Se não der, paciência. Por causa do barulho. Uma das coisas que nós precisamos entender. Estávamos assistindo um documentário na Índia. E as vacas lá, elas são protegidas, até pela lei. Nenhuma vaca pode ser tocada. Se ela quiser entrar na tua casa e fazer suas necessidades fisiológicas, ela vai fazer. E ainda as pessoas vão guardar aquilo e vão adorar. Porque uma vaca ali é algo sagrado. Pastor, o que tem a ver com a minha vida essa vaca? Essa vaca tem a ver com as nossas vidas. Se eu pudesse hoje, irmão, eu faria uma parábola ao vivo. Traria uma vaca aqui e deixaria ela o culto todo aqui dentro. Por que eu quero compartilhar com você sobre isso? Porque muitas vezes a nossa vida, irmãos, nós vivemos assim. O que é uma vaca sagrada? É aquilo que quando alguém começa a falar ou vai tocar, nós damos um berro, nós gritamos, nós não aceitamos, nós ficamos totalmente loucos. Esses tempos atrás, uma pessoa começou a comentar do meu filho. Eu disse, eu vou conversar com ela. Eu vou conversar com essa vida. Eu vou atrás dessas pessoas. E Deus disse, não. Vai para o meu altar. Faz igual a Abraão. Vai lá e ponha o teu filho no meu altar. Que eu vou me encarregar de tudo isso que você está passando. Queridos, a vaca sagrada é isto, que às vezes quando a gente começa, as pessoas começam a te espreitar, você rapidamente, você começa a querer defender aquilo, você começa a se expor àquilo. E uma das coisas que nós precisamos aprender é isto. Jesus aqui, ele está, e a Bíblia diz, quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos disse, olha aí, mestre, olha aí, olha o que está acontecendo, Senhor. O quê? Olha que construção bonita, olha que coisa, que arte que está aqui. E Jesus olha para aquilo tudo, para aquela construção magnífica, e diz o verso de número 2, diz assim a palavra do Senhor, você está vendo todas estas grandes construções? Perguntou a Jesus, aqui não ficará pedra sobre pedra. Você sabe como é que esse discípulo dele ficou? Ficou louco. Fale de alguma coisa da tua vida, fale alguma coisa da sua família. Querido, é isso que eu quero te dizer. Fale alguma coisa da sua esposa, do seu esposo, para ver se você realmente não tem como um ídolo da sua vida. E muitas vezes, amados, nós vivemos assim. Às vezes, querido, a nossa boca, nós começamos a falar coisas, depois vamos ter que consertar, vamos ter que arrumar a nossa vida. Vacas sagradas são identificadas quando, pastor? Quando nós estamos diante do Senhor.
o que é sagrado. E às vezes nós fazemos isso uma idolatria na nossa vida. E Satanás tem se aproveitado disso. Ele sabe que você vai ficar uma fúria. Ele sabe que vai te abalar. Ele sabe que vai te ferir. Então ele vai tocar ali. E aí quando alguém toca, você começa a ser irreconhecível naquilo que você começa a falar. Alguém um dia começou a questionar a minha integridade. E eu disse, olha, eu quero lhe dizer uma coisa. Eu não sou grande coisa, mas algo que eu tenho trabalhado na minha vida é o meu caráter. Porque eu creio que adorador não é aquele que canta, não é aquele que está no altar, nem aquele que prega, mas é aquele que vive bem na sua casa com a sua mulher, é aquele que paga as suas contas, é aquele que vive de forma digna e fora. Esse é o verdadeiro adorador, aquele que não mente, aquele que tem um caráter que vai se formando no seu dia a dia. Adorador, meu irmão, hoje que canta, que toca, está cheio, mas esses não são os verdadeiros adoradores. O verdadeiro adorador é aquele que tem a sua vida inteira diante do Senhor. Adorar a Deus é adorar com a tua verdade, é adorar com o seu caráter, é adorar com a sua sinceridade. E é isso que Deus está pedindo de cada um de nós, queridos. Por isso que certa feita Jesus estava pregando e as pessoas olharam para ele e disseram, este fala com autoridade. Por que ele não falava igual aos fariseus? Porque os fariseus têm uma vida dupla. Eles falavam uma coisa e viviam outra, mas Jesus não. Jesus tinha autoridade. Deixa eu lhe falar uma coisa, autoridade só tem quem vive uma vida no seu pessoal, no seu particular, inteira com Deus. Não é no público. No público é muito fácil. Você começa a fantasiar no público. No público você mente, você veste uma máscara. Mas no particular, no pessoal, querido, você precisa ser inteiro com Deus. E é aí que surge a autoridade na sua vida. Você está aqui nesta noite? A Bíblia fala que Jesus pregava e fazia coisas com autoridade. Querido, caráter a gente não nasce com ele, a gente vai assumindo isso dia a dia. São as nossas decisões, as nossas conversas. Nós vamos tomando decisões que vamos formando o nosso caráter. E aí você vai fazendo isso na sua vida. E quando não, Deus disse assim para mim, você vai ter que sacrificar também isto, para que isso não seja um ídolo da tua vida. Você tem que pôr isso no meu altar. Gálatas capítulo 1, verso 10 diz assim, acaso busco eu agora a aprovação dos homens, ou a aprovação de Deus? Estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Provérbios 16, verso 18, querido, isso é o princípio da idolatria. Isso é o princípio. Às vezes nós achamos que os idólatras são os católicos apostólicos romanos. Eu vou lhe dizer, nós muitas vezes estamos caminhando com mais ídolos dentro do nosso coração do que todos os ídolos que existem dentro do catolicismo romano, de uma cultura romana. Porque nós adoramos, nós damos o foco, nós nos orgulhamos de coisas que nos assustam, que começam a tomar o foco da nossa vida. Tem muitos evangélicos que vivem debaixo de uma idolatria, de uma maldição terrível, porque vivem adorando, e a Bíblia diz que, porque elas se orgulham de certas coisas, elas se orgulham da sua posição, elas se orgulham até do seu caráter, e Deus disse, ponha isso no meu altar, Itamar, ponha isso no meu altar, ponha a tua vida no meu altar. O orgulho, querido, vem antes da destruição, o espírito altivo vem antes da queda. Orgulho, querido, cuidado, porque às vezes você se considera perfeito. A Bíblia diz que você está olhando para o outro, vendo defeito no outro, mas esqueceu de olhar para os teus olhos, esqueceu de olhar para a sua vida. Muitas vezes nós estamos aqui na Igreja Batista Central, achamos que é a melhor igreja da cidade. Sim, ela é uma das melhores, porque todas as igrejas são boas, todas as igrejas falam do Senhor Jesus, todas as igrejas cultuam o Senhor. Eu queria que você aplaudisse o Senhor por isso, glorificasse o nome do Senhor.
E Deus me falou: olha, depois de mim, o que é mais importante na tua vida? Disse: é minha mulher, não são meus filhos. E isso você vai entender quando tiver a minha idade e os filhos grandes. E aqueles que já os têm já sabem disso. Quem é a pessoa mais importante depois de Deus na sua vida? Seu esposo, sua esposa, depois os filhos. E quando as pessoas falam mal deles, o que acontece com você? Você sai de si. Por quê? Porque ainda você não colocou no altar. Você ainda não pôs isso no altar de Deus. Abraão, me dá o meu filho, me dá o teu filho a mim. Sabe o que quer dizer Abraão? Riso. Eu não quis falar risada, senão ele iria levantar ali. Risada, levanta. Sabe o que quer dizer Isaac? Fica em pé. Risada. Ria para eles. Aí Deus diz assim: ó, entrega essa risada para mim. Entrega esse riso. Consagre novamente. E ele vai e coloca, diz: Senhor, é teu. E a Bíblia diz que então agora Deus fala para Abraão: querido, presta atenção numa coisa. De agora em diante eu sei que você me teme. De agora em diante eu sei que você me teme. Querido, Deus vai fazer isso com você. Ele vai lhe colocar num ponto onde você vai revelar a Ele que você o teme mais do que qualquer coisa. Porque senão Satanás começa a tocar. Ele começa a tocar nesta vida para te atingir. Ele começa a tocar nessa vida para te arrebentar. E quando você consagra isso a Deus, quando você deixa nas mãos do Senhor, Ele se encarrega de tudo, de pôr em ordem todas as coisas. Você está aqui nesta noite? Querido, muitas vezes nós precisamos colocar no altar coisas que não imaginamos. Às vezes são os nossos sonhos. Eles não passaram por o altar. Eles são o alvo das nossas orações. Eles são alvo de tudo. Mas nós não consagramos ao Senhor, não colocamos no altar do Senhor. E ninguém pode tocar nesses sonhos. Ninguém pode entrar no meio desses sonhos. Ninguém pode fazer nada. O inimigo começa a tocar. Querido, sabe qual que é o meu maior sonho? É ver uma igreja adoradora, uma igreja de louvor, uma igreja de celebrações, uma igreja jovem no seu caráter, na sua alegria. E é isso que eu quero entregar a você. E Deus falou assim comigo: consagre isto, ponha no meu altar. Não é a igreja não pode ser maior do que eu, a igreja não pode ser mais importante do que eu. Lembram-se de José, onde ele foi parar? Ele tinha o quê? Um sonho. Você está aqui ainda? Então dá uma glória a Deus. José, Deus deu um sonho para ele. Querido, Deus nos dá sonhos. Mas muitas vezes esses sonhos começam a ser a nosso motivo de busca e de foco. Eles têm que ir para o altar. E a Bíblia diz que quando não vai, o Senhor começa a tratar. E a Bíblia diz que José foi parar numa cadeia antes que o seu sonho realizasse. Ele foi para lá, para o cárcere, antes que o seu sonho chegasse a ser realidade. Ficou um tempo lá. Lembram-se de Davi. Davi também, Deus ungiu a Davi através do velho Samuel. E aí ele sai e disse: bom, agora eu vou construir uma nação. Agora eu vou construir uma nação tremenda. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Começou a ver projetos na vida dele. E de repente, Saul, o rei atual, começou a persegui-lo. E ele foi parar aonde? Ele foi parar numa caverna chamada Caverna de Adulão. E o que ele ficou lá? Ele ficou lá com uma turma, querido, joia. Chegaram lá só assassinos, depressivos, pessoas endividadas, pessoas amarguradas. A Bíblia diz que este homem, em 2º livro de Samuel, capítulo 22, verso 1 e 2, ficaram ali. E ele olha para aquela turma e diz: cadê meu sonho? Senhor, cadê meu sonho? E ele estava perto de pessoas amargas, porque ele não entendia que aquelas pessoas estavam sendo treinadas para se tornarem governantes e guerreiros dele. Davi teve que sacrificar. Igreja é o lugar onde muitas vezes eu trabalho,
é o meu trabalho e eu estou dentro do reino de Deus, então às vezes há essa confusão dentro de mim. E aí Deus começa a tratar. E às vezes eu vejo algumas pessoas dizendo assim: pastor, eu estou indo embora da igreja, estou indo para uma outra igreja. Eu não sei se aquelas pessoas estão querendo atingir a mim ou a igreja. E às vezes elas olham para mim e dizem: aí, pastorzinho, se vira aí agora. Olha aí a sua igrejinha que não vale nada, que é uma porcaria. Muitas vezes as pessoas já falaram isso. Disse: Deus, será que estão falando da igreja central ou está falando do teu reino? A igreja do teu reino é uma coisa, a igreja central é outra. Aí eu tenho que cuidar para não sair pior da história, para que a minha vida não fique arrebentada. Lembra quando Jesus chegou no templo? Quantos estão aqui ainda? Mateus 21 diz assim a palavra, verso 13: está escrito: minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Porque o propósito da casa do Senhor estava sendo mudado. Onde está a tua vaca sagrada? Onde está teu ídolo? Identifique isto, querido. Vaca sagrada se converteu para a Índia num ídolo. Às vezes é isso aí fora, é um futebol. Hoje tem irmão que está lá fora, que não veio na reunião. O que é isto, pastor? É quando nós começamos a ver em algo o motivo de a nossa adoração. Pessoas estão admirando pessoas em excesso. Pessoas que tomaram o lugar de Deus na sua vida. Cuidado, jovem, porque é assim que acontece com a maioria das pessoas. Pessoas entram na sua vida para te afastar de Deus e você não vê mais Deus. Quer um texto bíblico? Vamos a ele, Isaías capítulo 6, verso 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Quem impedia desse homem ver Deus? O rei? De novo, quem impedia desse homem ver Deus? Querido, muitas vezes o marido precisa morrer para você ver Deus. A mulher. Muitas vezes algumas coisas precisam morrer, pessoas precisam sair da tua vida para você enxergar Deus. Porque você está idolatrando. Você não está mais vendo Deus. É o excesso. É o excesso. Tomaram o lugar do Senhor. Em Êxodo capítulo 20, verso 1 em diante, lá no verso 2, 3, 4, diz que não é para nós termos outro Deus. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu e na terra, ou nas águas ou debaixo da terra. Não te prostrarás diante dela, nem lhes prestará culto. Não vai prestar culto a ela, adoração, tempo. Querido, Deus tem que estar acima de qualquer coisa, de qualquer relação. Nada pode estar tomando o lugar de Deus na tua vida. E isto você tem que começar a enxergar dentro de você. O que tem tomado o lugar de Deus na tua vida? O rei Uzias, lá no capítulo 6 de Isaías, verso 1, diz que ele morreu. Eu sei que foi forte que eu falei para você, porque muitas vezes uma pessoa tem que sair da tua vida para você ver Deus. Algumas coisas, seres humanos estão entrando na vida de outro ser humano para você não enxergar mais Deus. Você só enxerga a pessoa, você só quer a pessoa, você só quer aquilo, porque o inimigo está trabalhando com a idolatria. Aquilo é sagrado para você. Você já viu pessoas
que elas começam a ver Deus depois que terminam o namoro? Ou quando o esposo sai de frente? Há pessoas assim. Será que essa vida que está diante de você está permitindo que você veja Deus? Muitas vezes é o nosso emprego, querido, que você faz dele seu ídolo. Ele é mais importante do que qualquer coisa. Você achou que não ia chegar em você? Porque o irmão estava cutucando outro, porque o outro só via a namorada. Eu quero a namorada, viu? Estava assim. E agora quando eu falei do emprego, o outro disse, toma! Porque o emprego é tudo, a conversa é sobre emprego, é sobre a logística, é sobre isto, é sobre aquilo, é sobre isto. Às vezes precisamos perder o nosso emprego para ver Deus. Eu chamo isso de arbustos, coisas que precisam ser arrancadas. E o melhor de identificar isso é quando estamos adorando a Deus, quando você fecha os olhos e diz, Senhor, aqui estou, eu quero te adorar, eu quero te adorar. E de repente você começa a ver sua mulher na frente, seu namorado na frente, seus filhos na frente, quando não umas notas de dinheiro na sua frente, você só vê isto, porque você está idolatrando. Muitas pessoas, pelos seus problemas, o seu problema é uma idolatria para ela, é um ídolo. Ela não deixa de orar por ele em nenhum dia. Ela olha para ele todos os dias. Ela dá tempo para esse problema todos os dias. Ele dá tempo para esse problema todas as horas. E aí quando vai para a presença do Senhor, só sabe lembrar do problema. Não lembra do Deus que vive, que reina e que te honra toda hora e que te dá vida para você viver uma vida alegre. Mas você só vê o problema. Você só vê o problema. Você só adora o problema. Outros são seus carros. Onde eu deixei meu carro hoje? Estou aqui no culto, o pastor não termina. Essa bagunça aí fora que está. O meu carro. Eu deixei o meu iPhone lá. Eu deixei meu tablet. São arbustos que te impedem de você ver a Deus. Um ídolo é tudo aquilo que me deixa longe de Deus e da sua palavra, que ocupa um lugar dentro do meu coração mais forte do que Deus. Sabe que há pessoas que já saíram daqui porque um dia eu disse, você não vai cantar. E elas não entenderam até hoje que o porquê que elas estavam aqui era só para cantar. Eu disse, isso se tornou um ídolo. Bata teu pé no chão, bem forte. Pessoas foram embora daqui. Você sabe por quê? Porque eu falei para elas que elas não iriam pregar aqui, mas elas se esqueceram que os pés delas é o púlpito da vida delas. Você pode pregar em qualquer lugar. Você pode pregar em qualquer hora. O púlpito da tua vida é onde você anda, não é esse lugar aqui. O púlpito da minha vida não é aqui dentro, é lá fora, onde eu estou andando, onde eu estou parando perto de pessoas. E não tem um dia da minha vida que eu não fale de Jesus para alguém. Qual é teu ídolo? Está na hora de você sacrificar isso. Mas algo também que Deus nos deu, nós tornamos aquilo como ídolo. Isso pode ser um ídolo, uma bênção que nós recebemos. Algo que Deus nos deu, cuidado para que isso não se torne um ídolo. Uma esposa, um filho, eles não podem tomar o lugar de Deus na nossa vida. Nem o filho, nem um pai, nem uma mãe, eles têm o seu lugar. Outras pessoas fizeram do seu dinheiro o seu Deus e elas não sabem. Deus tem te honrado, mas você pegou o dinheiro e agora Ele é a força da tua bênção. A força da tua bênção é o Senhor. É Ele que enriquece, não causa dores. Não fique preso a isto, querido. Ídolo, querido, é uma pessoa às vezes que admiramos, que nós damos atenção, que nós estamos sempre querendo, que nós sempre estamos desejando.
Elas podem ser também as pessoas que nós mais odiamos. Um ídolo pode ser aquela pessoa que você odeia, porque você não tira aquilo da tua cabeça. Você dá atenção, você foca para aquilo. Pode ser tanto do amor como do ódio. Mas isso tem que morrer. Há pessoas que hoje estão vivendo uma vida igual estão se vestindo igual os artistas. De manhã eu falei de um nome interessante, Justin Bieber. Tem uma turma aí que penteia o cabelo, que usa tatuagem. Irmãos, no meu tempo, sabe o que eu fazia? Eu só vivia atrás do Led Zeppelin, irmãos. Era Pink Floyd e maconha e o inferno. Era um inferno a minha vida, mas eu era igual os caras. Eu queria os caras. E Rock in Rio, e o inferno estava em cima de mim. Eu achava que era o cara. Meu irmão, eu queria ficar igualzinho a eles, queria me vestir igual a eles. Era o inferno. A Célia não me conheceu assim. Irmãos, acreditem se quiser, eu tinha um cabelo até aqui. E eu jogava bola. E eu queria jogar igual aquele cara que jogou na seleção brasileira, que não é do tempo de vocês, o Oscar. Então eu batia em todo mundo. Eu brigava, irmão, até. Mas eu era bom. Não estou entendendo esse riso maligno. São vacas que são intocáveis na nossa vida. O que é uma vaca sagrada? Era coisa que era intocável. Coisas que são intocáveis dentro de nós. E que nós precisamos deitar, como diz o profeta no passado, quando o rei Ezequias pegou e ele deitou os ídolos do templo. Uma das coisas que precisamos aprender, queridos, é perdoar. Podemos estar idolatrando alguém que odiamos, alguém que nos perseguiu. Querido, realmente você não pode perdoar alguém com o seu perdão. Você nunca vai conseguir. Fala comigo agora. Eu não posso perdoar as pessoas com o meu perdão. Eu tenho que perdoar com o perdão do Senhor. Amém? Sabe por que você não consegue perdoar as pessoas? Porque você está usando o teu perdão. Quando você tem que usar o perdão que Deus te deu. E eu sempre indico a você um caminho. Quando você for perdoar alguém, for se reconciliar com alguém, leve um presente. Compre um presentinho e vai lá, me perdoe. Toma para você. Irmãos, estou aberto a isto. Sempre quando vem pregador aqui, às vezes de fora, fala assim, olha, você tem que perdoar o seu pastor. Daí antes fazia uma fila aqui, eu disse, meu Deus do céu, tá bravo o negócio. Agora quando eu inventei essa do presente, não vem mais ninguém. Perdão. Então você tem que perdoar as pessoas com o perdão de Deus. Escreve isso aí. Eu tenho que perdoar as pessoas com o perdão do Senhor. Sim, minha irmã, pode falar. Acabou. Ótimo. Você está livre. Você está livre. Você foi lá, pediu perdão, levou o presentinho como sinal de uma aliança que está fazendo e disse, me perdoa, fiz bobagem demais. Mas também você teve uma parte. Não, você vai lá não é para se justificar, você vai pedir perdão. Amém? E é isso que você tem que fazer. Mas não me perdoou, você não foi lá. Você foi lá para pedir perdão. E o perdão do tipo de Deus, isso agora é com a pessoa. Queridos,
Aqueles que vieram aqui pela manhã não podem responder. Qual é o maior ídolo que nós enfrentamos nesses dias? Você veio de manhã? Então fecha a boca. Qual é o maior ídolo que você enfrenta nestes dias? Você também que assistiu na internet não pode falar. Chuta aí, Marcos. Corinthians? Já caiu. Cruzeiro? Hein, Heber? Qual é o maior ídolo? Sua filha já foi derrubada hoje. Seus pais já foram derrubados. Já falei sobre isso. Qual é o maior ídolo que você enfrenta hoje? O dinheiro, já falei, foi derrubado. Chuta, irmão. A mídia, ela não tem influência de idolatria. Ela também foi derrubada. Nós mesmos queremos ser o centro. Nos vestimos para isso. Chamamos a atenção disso. Nos admiramos. E quando temos um pouquinho de carisma, então é pior. Porque achamos que não tem ninguém melhor que a gente. O maior problema da nossa vida é conosco. Porque sempre haverá uma pessoa melhor que a gente. Por isso a Bíblia diz em Tiago 4, verso 1 em diante: de onde vêm as suas guerras? De onde vêm as suas contendas? Não vem do seu egoísmo, não vem dos seus desejos, não vem de você. Queridos, esta é a raiz. De onde vêm nossas guerras? Criamos ídolos que vão nos afastando de Deus. Um ídolo é uma coisa ruim muitas vezes. Para terminar, em Números capítulo 21, verso 6, o povo estava sendo destruído pelas cobras venenosas, porque havia ali um juízo de Deus. E aí foram perguntar para o Senhor, através de Moisés: Moisés, o que vamos fazer? As pessoas estão morrendo. E Moisés disse, no verso 7, diz assim: olha, levantem um poste e coloquem ali uma serpente, e todos que olharem no meio dela, quando forem mordidos, não morrerão. É como se hoje olhássemos para a cruz. A obra é suficiente. Para você, Jesus é suficiente. Você está aqui, irmão? Se nós estamos deitando todos esses ídolos hoje, Jesus é suficiente para a tua vida? Para algumas pessoas não. As igrejas hoje estão cheias de idolatria. Os evangélicos estão cheios de idolatria dentro do seu coração. Adoram o seu carro. Adoram uma segurança. Mas a segurança está no Senhor. Adoram o bem-estar, mas o bem-estar está em Deus. Adoram suas casas, seus carros. Estão atrás de se enriquecer, mas a riqueza verdadeira é ter o Senhor no seu coração e se deleitar e viver uma vida para Ele. Enquanto você não se encontrar nisso, você será sempre infeliz. A cruz é obra suficiente para nós, para a nossa libertação. Mas a Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 18, Ezequias fez o que era agradável a Deus. A Bíblia diz que Ezequias fez o que era agradável a Deus. Ele deitou os ídolos. E quando não, sabe o que ele acha lá no meio? Ele acha uma cobra que estava sendo adorada. E ele deita ela também. Vamos ficar em pé. Feche seus olhos. Às vezes você passa perto de algumas casas que eles têm as suas imagens. Não estou dizendo que isto é correto, porque a Bíblia diz que não é correto.
Mas antes de olhar para ele, você tem que olhar para dentro do meu coração o que está errado. O que é que está errado dentro da minha vida? Que eu estou transformando num ídolo. Feche seus olhos. E diante de Deus, peça para Ele te mostrar os seus ídolos. Peça para Ele se revelar a você nesta hora. Pode ser uma pessoa. Pode ser um objeto. Será que esse teu namoro, você não está idolatrando? Será que o seu filho não é o motivo da sua idolatria? Presta atenção nisso. Enquanto os diáconos estarão trazendo a ceia do Senhor, eu queria que você olhasse para dentro de você. Qual o ídolo que você carrega? É algo que eu estou dando um extremo valor e uma atenção anormal. Nós vamos cantar esse cântico. Eu peço que você faça uma aliança com Deus nessa hora.